Vamos falar um pouco sobre o tema de hoje à noite, desde já agradecendo a presença de todos. Vamos falar hoje sobre a beleza da tzniut. O que quer dizer tzniut? Significa recato, mas não é exatamente traduzido, não é exatamente o recato. Vamos explicar um pouquinho melhor. Está escrito, existe um passuco, um verso, Atznea lechet im Hashem Elokecha. Ande discreto e recatado juntamente com o eterno teu Deus. Qual é a ideia de tzniut? Ele é traduzido melhor em inglês. Em inglês é chamado de modesty. Modesty significa modéstia. Modéstia em português é humildade, mas em inglês é diferente. É recato junto com discrição. Então, qual a ideia de nós termos uma conduta e um comportamento diferenciados? Para nós sermos diferenciados, mas diferenciados no aspecto positivo. Discriminação, em geral, tem o sentido, em português, negativo. Algo que seja discriminatório. Mas o verbo, o termo em geral é usado, discriminar, o verbo, num sentido mais amplo. Por exemplo, discriminar, se ela é o contar, discriminar dinheiro, coisas, numa seleção, escolher coisas, etc. E, na verdade, a primeira grande discriminação no aspecto positivo é que está escrito na criação do mundo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Poderia estar escrito, no princípio, Deus criou tudo. Tudo engloba, inclui céus e terra. Mas Hashem quis que houvesse assuntos do tipo céu e assuntos do tipo terra. Assuntos mais elevados, assuntos menos elevados, assuntos mais sutis e assuntos menos sutis. A ideia de nós andarmos de uma forma, nos comportarmos e vivermos de uma forma mais discreta, mais recatada, significa o seguinte, que já que nós somos filhos do Rei, Rei é o nosso Pai Celestial, e conforme consta na Torá que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, imagem é a partícula divina que anima o homem por dentro, que é a alma, e semelhança é a capacidade de nós escolhermos o caminho a ser trilhado. Nós podemos escolher entre um aspecto e outro da nossa vida, em todos os assuntos. Então, a ideia é de nós nos comportarmos como filhos do Rei, príncipes que somos. Todo monoteísta que se liga a Deus, ele cria uma relação de paternidade, porque ele assume Deus como o seu verdadeiro Pai Celestial. Qual a ideia de paternidade, ou paternidade, maternidade? É que os genitores de uma criança, eles não são somente os genitores físicos, eles não são só papai e mamãe, não são só aqueles que deram origem física à criança, mas também são aqueles que vão se empenhar e construir a espiritualidade do filho por meio da educação. Um rei, uma rainha são diferenciados do povo, eles estão acima do povo. E os príncipes, a prole, os descendentes dos reis, das casas reais, devem ter um comportamento diferenciado, como nós vemos nas casas reais europeias, etc. Em geral, príncipes e princesas têm uma educação mais requintada, têm modos diferentes, né? São pessoas, em geral,
onde se cuida mais, onde eles têm educação mais cuidada. E assim que deve ser o nosso procedimento. Está escrito em relação na Megilat Esther, no livro de Esther, apesar de que está escrito na própria Megilá que ela era formosa, mas a formosura, segundo os sábios do Talmud, a formosura da Esther não era no aspecto físico. No aspecto físico ela era mediana, mas no seu comportamento, porque ela foi escolhida como a imperatriz, a esposa do imperador, porque ela já se comportava como uma rainha. Na hora dela se sentar, ela se sentava como uma rainha. Na hora dela se levantar, ela se levantava como uma rainha. Na hora dela andar, gesticular, falar, sorrir, as expressões do rosto dela eram as expressões de uma rainha. Então já havia lá uma rainha completa. Era um mero detalhe escolhê-la e nomeá-la e consagrá-la como a esposa do rei, porque ela já tinha um comportamento totalmente diferenciado. A ideia de sermos diferenciados significa o seguinte: fazermos uma frente à tendência do mundo, né? O ser humano tem duas inclinações, uma inclinação que o faz se aproximar cada vez mais de Deus, que é a sua inclinação do bem, e a inclinação do mal que o faz se aproximar cada vez mais de um animal, sendo que o animal, ele não é racional, ele faz tudo por instinto. O ser humano, sim, pode pensar e meditar sobre tudo aquilo que ele faz. Então, a ideia da descrição, do recato, não é somente na forma de se trajar, de vestir-se, mas também como sentar, como levantar, como comer. A Halakha, a lei judaica, fala que a pessoa não tem que ter uma alimentação grosseira. Significa pegar um sanduíche e acabar com... mas eu estou com muita fome. Vou traçar o sanduíche numa dentada e meia. Tudo bem, não é só uma dentada, é uma dentada e meia. Pelo amor de Deus, comer um sanduíche numa dentada e meia, você pode estar com muita fome, mas não é para tanto. Por quê? Porque o ser humano não é um animal. O animal, quando vai... Por isso vem de encontro a uma lei importante das Sheva Mitzvot Ben Noach, das leis universais dos Ben Noach. É proibido comer o membro de um animal vivo. Em geral, as várias civilizações, vários povos, matam animais de qualquer forma, mas às vezes o animal está agonizante e já estão se alimentando de uma parte desmembrada dele. Isso é totalmente proibido para todo e qualquer ser humano na face da Terra, porque nós somos diferentes dos animais dilaceradores. Quando um animal predador vai morder com as suas... vai rasgar com as suas garras e abocanhar com seus dentes afiadíssimos, ele arranca um pedaço da sua presa e a presa ainda está morrendo, ele já está se alimentando da presa. Isso significa dilacerar e devorar. O ser humano é proibido por Deus de devorar. Animais devoram, seres humanos comem, se alimentam. Então, até na hora de nós comermos, não devemos encher a boca, né? O cara enche a boca e alguém pergunta uma coisa, eu não posso falar nada, que eu não consigo não consigo nem articular a minha boca, que eu tenho aqui 1 tonelada de alimentos. Eu vou devorar o mundo porque eu estou com muita fome. Não, a pessoa tem que se controlar. Então, a modéstia é uma mistura de recato, de discrição com humildade. Se a pessoa souber se comportar humildemente, ela vai procurar ter comportamento mais refinado. Por quê? Porque Deus está o tempo todo diante da pessoa. Como os sábios parafraseiam, né? um versículo que Deus é o olho que vê, é o ouvido que
ouve, etc., né? Que chama a gente para aprender hoje da high-tech, high technology, a alta tecnologia, que hoje em dia está tudo cheio de câmeras, né? Os lugares públicos, os ambientes de comércio, todos eles são cobertos por câmeras de segurança. Hoje em dia tudo está sendo visto, as ruas, as avenidas, as praças, as feiras, né? As fábricas, etc., tudo controlado sob forma de câmeras. Câmera é uma forma de entendermos melhor que Deus está nos visualizando o tempo todo. Mas a gente tem que pensar o tempo todo nisso? A gente tem que se empenhar para ter um comportamento diferenciado, para sermos exemplares para as outras pessoas. Cada ser humano tem a obrigação de ser uma fonte inesgotável de inspiração. Como inesgotável? Com o seu comportamento. A gente acaba influenciando os outros, mesmo sem percebermos, se tivermos um comportamento exemplar. A mãe do Rebbe, a Rebbetzin Hannah, ela passou muitas necessidades. Ela, acompanhando seu marido, foram exilados na Sibéria e passaram fome. O seu marido, o pai do Rebbe, acabou falecendo e ela voltou. Quando ela conseguiu sair do exílio, que ela estava o acompanhando, e a Rebbetzin Hannah, uma certa vez, ela estava na casa de uma senhora que lhe ofereceu comida. A Rebbetzin Hannah, a mãe do Rebbe, estava faminta. Ela já não tinha uma refeição normal há meses seguidos. Ela estava muito faminta, ela passou fome. Quando aquela senhora que a recebeu quis lhe dar comida, e eram vários pratos, a Rebbetzin Hannah, a mãe do Rebbe, falou, não, obrigado, eu não quero comer, muito obrigado pela sua gentileza, mas eu não vou comer, não. Depois a Rebbetzin Hannah escreveu nas suas memórias que ela teve que recusar aquele prato, porque ela estava tão faminta, e se ela comesse, se ela se prontificasse a se alimentar com aquele prato oferecido, ela ia comer de uma forma não delicada, de uma forma não sutil, tamanha a fome que ela tinha. Então, ela, com receio de perder o autocontrole na hora de se alimentar, então ela recusou o prato de comida, mesmo estando totalmente faminta, porque ela tinha o receio de não se comportar de acordo com aquilo que ela aprendeu a vida inteira, dos pais e dos mestres e dos grandes Hassidim, como se comportarem. Tzniut, recato, eu falei que está ligado a comportamento e também está ligado ao trajar, ao se vestir. A pessoa não precisa ter uma marca aqui, uma loja aqui perto de casa chamada Pouca Roupa. Tem uma marca, como que é um estilo, uma grife famosa, Pouca Roupa. Eles acham que estão fazendo sucesso com o nome Pouca Roupa. Aliás, não tem o U, né? O trocadilho é Pouca Roupa, tudo junto, sem o U. Então, na verdade, o ser humano, diante das inclinações físicas do corpo, sua sensualidade, sua sexualidade, ele tende a extravasar, a transcender limites. Não precisamos ir longe. Hoje em dia a gente vê aí os funks, música de funk, que os jovens estão cantando. Antigamente era imoral, hoje em dia não é nem mais imoral. Já descambou e resvalou para o assunto obscenidade. Tornou-se o imoral chulo, é o imoral baixo e feio, né? É a feiura da obscenidade. Então, a pessoa tem que saber como se controlar. E as pessoas se vestem de acordo com a sua ideologia e, por meio da roupa de uma pessoa, é possível identificá-la. Nos vários ramos profissionais,
né? Um médico, em geral, se veste de branco dentro do hospital, com jaleco, com avental, enfermeiros e profissionais da saúde. Um soldado do exército, ele está lá com uniforme militar. Um técnico de celular, de televisão, coisa e tal, dessas empresas aí de celular, vêm vestidos a caráter para ser identificados, assim como funcionários de empresas, etc. Ou seja, o uniforme é o meio de identificação da pessoa. Vestir-se discretamente, por meio da nossa forma de nos vestirmos, número 1, nós servimos a Deus. Número 2, nós damos um exemplo de que a pessoa pode se controlar para não chamar a atenção dos outros. Quando era pequeno, a expressão que se usava muito era: você quer aparecer? Quer aparecer? Coloca uma melancia na cabeça. Então, na verdade, é contraproducente no serviço a Deus o exibicionismo. O exibicionismo está ligado com egocentrismo, com orgulho, com a vaidade, né? Com as banalidades e com uma vida vã e fútil, né? Uma vida sem sentido. Quando as pessoas são superficiais, elas são demasiadamente preocupadas com o corpo. É importante cuidarmos da estética. Veja só, andar discretamente não é a mesma coisa que andar de forma não bonita, não formosa, feia. Um homem ou uma mulher pode andar belos, de uma forma bonita, podem se vestir bem e podem estar bonitos, formosos e belos, e mesmo assim, sem chamar a atenção. Principalmente, uma pessoa andando na rua tem que saber que cruzam o nosso caminho nas vias públicas tanto homens como mulheres casadas, e devemos evitar ao máximo que as pessoas tenham pensamentos libidinosos em relação a uniões íntimas proibidas, induzidos por uma forma vulgar e imoral ou amoral de nos conduzirmos nas vias públicas, etc. Então, a ideia da discrição é o amor ao próximo, preservarmos os bons pensamentos e os bons sentimentos, não só nossos, mas de qualquer pessoa que esteja cruzando o nosso caminho e se deparando com nós mesmos. Então, a preocupação é da solidariedade humana. Eu vou andar de uma forma discreta para não chamar a atenção. Então, na hora de eu me sentar, me levantar, falar, comer e qualquer gesto de uma forma discreta. Eu vim aqui falar do tópico, do assunto de descrição, não vim aqui descrever as leis referentes ao assunto. Há muitas leis, de que forma vestirem, como se vestirem, e quanto cobrirem do corpo, etc., etc. Vamos deixar bem claro que aquilo que os muçulmanos fazem, no sentido de cobrir o rosto das mulheres, não tem nada a ver com discrição, se bem que hoje em dia todo mundo está com máscara, né? Eu não estou aqui porque eu estou no vídeo, né? Mas aí não é uma questão de discrição. Quando no mundo islâmico eles cobrem o rosto da mulher, eles querem acabar com a identidade delas. O rosto é o meio de identificação de uma pessoa. Não tem nada a ver com discrição, com recato. Se a pessoa cobre o rosto, na verdade, ela tem a identidade omitida, porque nós falamos com as pessoas, umas olhando nos olhos e no rosto das outras. É a forma de nós nos comunicarmos e nos identificarmos. Então, esse aspecto da ideologia islâmica não tem nada a ver com recato, modéstia e discrição, e sim com o ultrajar, o humilhar e a destruição sistemática da identidade do público feminino, das mulheres. Não tem nada a ver com nada. É uma discrepância, não tem nada a ver, né? Então,
há uma história, eu já contei aqui em outra ocasião, bem pesada, que no ano de 1548 e 1549, havia um cossaco polonês, ele montou um pequeno exército e ele fez um verdadeiro terror na Europa Oriental, atacando centenas de cidades em 2 anos. E a primeira coisa que ele fazia, quando ele cercava as pequenas aldeias e vilarejos, ele dizia o seguinte: entregue-nos os judeus, porque senão vamos acabar com a vila inteira, a aldeia inteira, a cidade inteira. A primeira providência que os cidadãos faziam era entregarem os judeus. Os judeus eram trucidados, eram mortes com requintes de crueldade. Uma vez pegaram uma mocinha judia, que ela era assistente de costureira, e ela resistiu a se converter ou agradar os cossacos, sei lá o quê, e eles amarraram uma corda debaixo dos braços dela, e eles amarraram no cavalo e fizeram a mocinha ser arrastada pelo cavalo uma distância enorme, rapidamente, né? Ela iria morrer, que ela ia ficar totalmente esfolada diante do caminho, né? A ser vencido com o cavalo a galope, correndo. E ela sabia que ela ia morrer, mas a preocupação dessa mocinha, que era assistente de costureira, é que quando ela estivesse sendo puxada para a morte pelo cavalo, que as saias dela se levantassem, mostrando as suas pernas. Ela tinha uma meia dúzia de alfinetes com ela. O que ela fez? Ela pegou a barra da saia e com o alfinete ela prendeu a saia na sua própria pele, para morrer condignamente, sem que a saia se levantasse e sem que ela morresse de uma forma feia, de uma forma indiscreta ou imoral. Apesar de que aqui é uma situação tal que era a vida ou morte, em se tratando da morte, as pessoas não deveriam se preocupar com isso, mas era uma mocinha recatada, que até na hora da morte, de morrer, ela cuidou ao máximo a ponto de cravar alfinetes nas suas pernas para que as saias não se levantassem quando ela fosse arrastada por um cavalo a galope, puxada por uma corda. Isso é um exemplo dramático, mas a ideia é de que a forma de servirmos a Deus é sermos diferenciados. Então, quando as pessoas travarem contato com cada um de vocês, vendo que vocês têm um comportamento mais discreto, mais recatado, mais modesto, né? Modest em inglês, que na verdade é humildade junto com discrição. Então eles vão pensar: puxa, essa pessoa é diferente. Ela tem uma ideologia diferente. Me explique, por que você se comporta de uma forma mais sutil, mais respeitosa, etc. Aí que vocês vão responder: porque eu sou um Ben Noah, porque eu sou uma Bat Noah, porque nós somos Bnei Noah, e nós somos monoteístas, e nós criamos vínculos e conexões com o Todo-Poderoso, e a forma de servirmos a Deus é inspirados por uma conduta, um comportamento diferenciado, que possa inspirar as pessoas para uma espiritualidade maior. Na Ética dos Pais, que é conhecido popularmente em hebraico como Pirkei Avot, lá consta há várias perguntas dos sábios induzindo a definições. Quem é uma pessoa verdadeiramente sábia, algumas definições, que é uma pessoa verdadeiramente rica, e também consta a pergunta: quem é uma pessoa verdadeiramente forte? Aí a resposta é o seguinte: a pessoa verdadeiramente forte é aquela que tem o autodomínio, o autocontrole, porque o maior desafio da vida não é controlarmos os outros, não é nos impormos aos outros.
para conseguirmos sutilmente nos impor aos outros, em primeiro lugar, devemos ter um autodomínio, um autocontrole. E por meio do autocontrole, nós podemos nos elevar espiritualmente, aproveitando melhor cada momento da vida para uma devoção maior, uma conexão maior e justificarmos o fato de termos nascido, o fato de vivermos e o fato de cumprirmos uma missão maior para a qual fomos mobilizados e destacados por Deus, para justamente transformarmos esse mundo numa moradia para o divino. Esse é um conceito básico da filosofia hassídica, um dos 12 versos que o Rebbe pediu com que cada criança memorizasse. 12 versos, 12 versículos, ou passagem dos sábios, que são fundamentais da conexão com Deus. Um desses versos é que Deus desejou ter uma moradia no mundo físico e material, no mundo limitado. Mas Deus poderia fazer sozinho isso, mas a suprema vontade de Deus é que isso fosse realizado por meio da atuação do ser humano. O povo de Israel, pelo cumprimento das 613 mitzvot, preceitos bíblicos, e em relação a todas as nações do mundo, os Bnei Noach, aqueles que se engajam e se identificam com as orientações transmitidas pelos descendentes de Noé, que são as 7 leis universais e que podem ser abrangidas e aprofundadas também com múltiplos aspectos que são estudados no próprio judaísmo, na própria Torá. Há muita intersecção, há muita similaridade em relação a assuntos da Torá e às 7 leis universais. Então, a forma de termos uma vida mais significativa é nos envolvermos intelectualmente com toda essa sabedoria, com todo esse conhecimento, mas não simplesmente o saber por saber. O saber por saber não é judaico e não é próprio de um Ben Noach. Toda a finalidade, todo o objetivo, toda a meta a ser atingida pelo estudo é quando o materializamos numa conduta diferenciada, com um comportamento assertivo, um comportamento positivo, procurando efetivar no nosso dia a dia as inúmeras orientações que recebemos justamente pelo estudo da Torá e pelas Sheva Mitzvot Bnei Noach, as 7 leis universais dos descendentes de Noé. Dessa forma, nós vamos agilizar ao máximo a revelação do Mashiach. Uma das coisas curiosas, um texto com o qual tive contato esses dias, é que tem uma explicação do Rebbe que futuramente as pessoas, para estudar a sabedoria divina, não vão precisar nem recorrer à leitura de textos em hebraico, em qualquer língua, porque Deus vai transmitir por meio do Mashiach a sabedoria infinita dele oralmente. Então nós vamos ouvir e vamos ver cenas, Deus vai mostrar cenas. O YouTube é brincadeira diante das cenas que nós vamos ver futuramente quando Deus se revelar no mundo. O nosso estudo constante e contínuo vai ser muito mais elevado do que a simples leitura. Hoje em dia, o elo que nós fazemos com o estudo é por meio da leitura, mas a qualquer momento, quando o Mashiach se revelar e subsequentemente o próprio Todo-Poderoso, Criador dos céus e a terra, se revelar no mundo, então nós vamos estudar e acessar a sua sabedoria infinita com audiovisual, participando ativamente desses estudos, sem a necessidade de recorrermos à leitura
de livros, de textos, etc. E que seja o mais rapidamente possível. Amém. A qualquer momento vai ser interrompida essa transmissão, então, por gentileza, eu pediria que todos clicassem no link